Bom dia, galera! Aqui é o professor Dárcio, dando início à segunda aula do curso de matemática. Como eu havia proposto para vocês, eu vou do básico ao médio e o avançado. Então, nós vimos ontem, eu não sei se vocês já assistiram a aula 1, mas ela está sendo enviada e eu vou propor que, antes de começar a aula 2, vocês vejam a aula 1 para entender esse processo, ok? Os nossos antepassados, antes, ao deixar de ser nômades, com o surgimento da agricultura e da pecuária, e há cerca de 30 mil anos atrás, começaram a se preocupar em registrar quantidades, como os membros da família, os números de cabeças de gado e assim por diante. Na agricultura era mais fácil porque era só contabilizar o que se plantava, não é verdade? E como é que eles marcavam, por exemplo, a sociabilidade das ovelhas com as pedrinhas? Era para saber a quantidade de ovelha que voltava, não é? Então, nós observamos que essa atividade de associar números com as coisas nem sempre foi uma atividade fácil. Era muito difícil, não é, associar. E a quantidade numérica ainda era desconhecida. Os números eram desconhecidos na realidade. Os períodos de chuva e determinados eventos eram registrados também para saber a hora de plantar e de colher, não é verdade? Então, precisava saber quantos dias podia plantar, quantos dias podia colher e assim sucessivamente. E eles tinham a característica de associar um a um. Era um a um. Com o passar dos tempos, foram criados vários métodos e sistemas de acordo com as necessidades de cada civilização. Hoje, na aula 2, eu vou falar basicamente sobre o conjunto Q, o conjunto dos racionais, os números racionais. Conforme nós vimos na aula anterior, nós percebemos que é possível transformar números naturais e inteiros em racionais. Os números naturais aconteceram naturalmente. 1, 2, 3, 4, naturalmente, ok? E os inteiros? Apesar da necessidade de ainda continuar a sequência numérica do 1 até o infinito, houve a necessidade de um número que colocasse entre equilíbrio os inteiros de um lado e os naturais do outro. Então, nós criamos o conjunto Q, o conjunto dos números... Nós criamos o conjunto dos números inteiros. Se você pensar, imaginar uma reta numérica, e nessa reta numérica tem um zero como equilíbrio entre os números à esquerda, que são negativos, e os à direita, que são positivos, portanto são naturais, existe a possibilidade de transformar esses números em racionais. Por que o símbolo dos racionais é a letra Q e não R? Eu vou explicar por quê. Bom, se nós pensarmos numa divisão, eu vou colocar aqui uma divisão pura e simples. Uma divisão. Dividendo, divisor, quociente, olha só, apareceu aqui a letra Q, e o resto. Então seria esse esquema aqui, ó. O dividendo, dividido por um número chamado divisor, vai dar um resultado que se chama quociente. Está aí a explicação por que a letra Q é não a letra E. Entenderam? Ok? Vou ver se consigo. Eu prometo melhorar nas aulas seguintes a minha habilidade no manejo
dessa gravação, ok? Hoje ainda está precária, mas vamos lá, continuando. Então, transformar números naturais e inteiros em número Q é uma facilidade tamanha, é só pegar um número e dividir pelo outro. Isso quer dizer, pega o número de cima e divide pelo de baixo, não é isso? O que de cima e de baixo? O que é isso em cima e embaixo? Bom, então vamos observar esta situação aqui, ó. Essa situação aqui, né? Ó, número de cima, número embaixo. Embaixo o quê? Esse traço. Esse traço aqui é exatamente o que transforma um número natural dividido por um natural, ou um natural dividido por um inteiro, ou um inteiro dividido por um natural, e assim sucessivamente. Pode ser inteiro por inteiro, natural por... não tem problema. Olha aqui, a parte de cima chama-se numerador, e a parte de baixo chama-se denominador. O detalhe é que no denominador jamais pode ser o zero, entenderam? Por quê? Jamais dividirás por zero. Essa é a regra, tá certo? Jamais dividirás por zero. Ah, mas o de cima pode ser o zero? De cima pode. Não tem problema, não dividir nada. Mas embaixo não pode ser o zero. Ok? Bom, então nós vamos começar transformando números naturais e inteiros ou inteiros por racionais. Então vamos lá. Observa isso daqui, ó. Observa aqui. Estou aprendendo a contar números naturais ou inteiros, como queira. Aqui embaixo, naturais ou inteiros, como queira. Não tem problema não. Tá ok? Olha só. Naturais ou inteiros, naturais ou inteiros. Então, olha só, o que eu fiz aqui? Aprendi a contar, que beleza. Ó, os naturais, 1, 2, 3, 4. Ou os inteiros, 1, 2, 3. É a mesma coisa. Ok? Dividido por... Dividido, quer dizer, eu coloquei um traço entre eles, ok? Ó, os de cima são os numeradores e o de baixo são os denominadores. Então, para transformar estes números em racionais, simples assim, divida. Divida o de cima pelo de baixo. De cima pelo de baixo, de cima pelo de baixo, de cima pelo de baixo, de cima pelo de baixo. Entenderam? Bom, então, colocando um número sobre o outro e um traço entre eles, nós transformamos os números naturais ou inteiros em racionais. Então, como eu acabei de dizer, né? Aqui, numerador é o de cima, denominador é o de baixo. Qualquer número natural ou inteiro pode ficar no numerador, qualquer número. Pode ser negativo, pode ser positivo, pode ser o zero, inclusive. No numerador. Mas no denominador não pode ser o zero. É a única regra, ok? Entenderam? Ok. Então, dando início a essa aula de hoje, já contando com vocês que agora nós sabemos que transformar números naturais ou inteiros em racionais é simples assim, né? Então, vamos supor... eu mostrei para vocês aqui que o número 1, 2, 3, 4, 5 pode ser dividido por 2, 3, né? Dividido por, olha só, numerador, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai para o infinito, não tem problema. E embaixo, denominador, 2, 3, 4, 5, entenderam? Não tem problema. Ah, mas se for ao contrário, pode? Pode. 3 sobre 2, 4 sobre 3, 5 sobre 4, 6 sobre 5, 7 sobre 6. E aí? Simples. Vira o quê? Vira racional. Mesma coisa. Ah, mas porque em cima é menor e embaixo é maior, ele não é irracional. Não, ele continua sendo racional. Ok? Ok? Então vamos dizer o seguinte. Quando eu vou fazer uma divisão, 1 dividido por 2, 1 dividido por 2, o que acontece? Quantas vezes o 2 cabe no 1? Nenhuma vez, ó. Nenhuma vez, nenhuma. Zero. O zero representa nenhuma, tá bom? Então eu vou perguntar, 0 vezes 2? 0. Para chegar no 1 falta
um resto, um de resto. Ok? Adianta eu perguntar de novo? Não, então coloco uma vírgula depois do zero. Agora eu vou esse zero aqui eu vou abaixar do lado do 1 aqui. E aí o que aconteceu? Virou 10, não foi? Agora pergunte para o divisor: quantas vezes o número 2 cabe no número 10? 5. E faça a multiplicação. 5 vezes 2? 5 vezes 2. O quociente pergunta para o divisor: quanto que é 5 vezes 2? 10, respondeu o resto. Certo? Se é 10, quanto restou? Nada, restou nada. Restou nada, restou zero. Olha aí. Restou zero. Então, 1 dividido por 2 deu o quê? O número decimal 0,5. Certo? 0,5. Essa é a representação de um decimal. Ah, mas um decimal é racional? É racional. Um decimal é racional. Entenderam? Por quê? É o resultado de uma divisão de 1 pelo 2. Simples assim. Entenderam? Ok? Bom, e se eu pegasse o 2 dividido por 1? 2 dividido por 1. Ó, aqui eu peguei o inteiro por inteiro, o natural por natural, e aqui é a mesma coisa, né? Só que quantas vezes o 1 cabe no 2? 2 vezes. Não é? Quantas vezes o 1 cabe no 2? 2 vezes. Agora faça a pergunta para o divisor. O divisor, 2 vezes 1 é 2, quanto resta? 0. Portanto, uma divisão exata. Exata. E aqui é uma divisão decimal. Decimal. Entenderam? Olha aí. 1 pelo 2 deu 0,5, deu um número decimal. E o 2 pelo 1 deu exato, deu o número 2. Ok? A minha proposta de hoje, ela fica exatamente nessa questão do número racional. Nas próximas aulas, nós vamos falar, obviamente, sobre outros conjuntos, mas hoje, particularmente, eu vou deixar a aula encerrando sobre os números racionais. Ok? Muito obrigado pela atenção. Quem gostou, dá um like. E compartilha com os amigos, com as amigas, com o filho, com a filha, com o neto, com a netinha. Entendeu? E muito obrigado. Até a próxima aula.